Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós, este dia, que é o 21 de dezembro de 2023. E vamos dar graças a Deus, irmãos, pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele nos tem dado, por tudo que somos, por tudo que temos. Somos agradecidos, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo discernimento da igreja, pelo entendimento do Evangelho, entendimento da igreja, irmãos? Entendimento da missão da igreja, Entendimento da palavra, do enigma da palavra, Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, irmão, vamos continuar aí, com os nossos vídeos, Nós estamos falando aqui, dos nossos entendimentos, entendimento da eclésia, a boa consciência nas escrituras, Ontem nós estávamos falando aqui do pecado, da transgressão, dos mandamentos, em termos gerais, e dos nossos entendimentos acerca disso. Fizemos aqui a leitura, comparando Israel, a vida de Israel, a passagem de Israel, e da igreja, Aí nós estamos identificando semelhanças, estamos identificando igualdades, no caminhar da igreja e no caminhar de Israel, Então nós vimos aí que o conserto da lei, a aliança da lei de Moisés, que o Altíssimo fez com aquela nação, colocou, claramente para aquela nação que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles não fizessem nada de acordo com aquilo que as nações faziam ali, Inclusive, não comer dos sacrifícios que eles faziam aos seus deuses, conforme nós vimos ontem. E aí nós fomos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 29, e vimos que os apóstolos confirmaram esse mandamento, para a igreja, para a nova aliança, Os mandando não só o sacrificado ao ídolo, como também o sangue, a carne sufocada e, logicamente, a fornicação, Prostituição, fornicação, Então nós vamos ver aqui agora o aprofundamento dessa questão do sacrificado ao ídolo, Porque o Paulo, lá escrevendo aos Coríntios, ele escreveu ali várias coisas, a respeito do sacrificado ao ídolo, Então nós vamos dar uma repassada nesses escritos, que Paulo exatamente escreveu para Coríntios e, logicamente, para toda a igreja de todas as gerações, de todos os séculos, E isso aí está aqui no capítulo 8 de 1 Coríntios, quando ele diz o quê? Nós vamos pegar alguns destaques, não vamos ler tudo, No primeiro versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, ele diz o quê? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica, Então, o amor edifica. O que é o amor? O amor é a obediência à palavra, Então, o que nos edifica é exatamente a obediência à palavra, é o amor, Não é o fato da gente saber algumas coisas acerca da ciência, principalmente da ciência humana, É claro que tem as suas utilidades, Então, Paulo vai instruir exatamente a igreja, a respeito
exatamente do que é esse sacrificado ao ídolo, né? Aí no versículo 8 ele diz assim: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Então a comida, claro, né? Ela é essencial para a vida do nosso corpo, né? Para a nossa vida, né? Mas aí ele diz, então, quer dizer, nós temos a liberdade de comer qualquer coisa. Nós temos a liberdade de fazer qualquer coisa. Aí nós temos que, então, ver, né, o que vai ferir essa liberdade, né? Certo? Que ele diz assim no versículo 9: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, né? Então, tem gente fraca no nosso meio, tem gente fraca no mundo, né? Tipo assim, eu não vou comer carne porque carne, né? São teorias, inclusive, né? Porque a carne faz mal para o corpo, porque não sei o que, enfim. É uma teoria, né? É uma ciência, digamos assim, né? Então, essa ciência, ela incha a gente. Por quê? Né? Por que eu não vou comer carne? Eu posso decidir não comer, mas posso decidir comer, né? Então, meus irmãos, ele vai falar então o quê? No versículo 10 ele diz o quê? Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ora, é de estranhar, né, irmãos, que alguém que confessou a fé cristã, né, que entendeu a igreja, que entendeu os mandamentos, que entendeu o evangelho, né, é muito estranho que ele vá se sentar na mesa, né, dos sacrificados a ídolos, não é não? É muito estranho, né? Isso aí é ferir a sua liberdade, não é isso? Porque o mandamento ele existe, né? Vamos nos abster das coisas sacrificadas ao ídolo. Porque no versículo 7 ele diz o quê? Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, né? No seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência sendo fraca, fica contaminada, né? Por quê? Porque ele, digamos assim, ultrapassou a sua liberdade em Cristo, né? Como eu disse aí, né? É de estranhar que aquele que fez a confissão, né, em Cristo, venha então comer de sacrificado ao ídolo, sabendo que aquilo é sacrificado ao ídolo, né? E até participar de mesas de comidas sacrificadas ao ídolo. E nós sabemos que tem aí as épocas, né, em que a humanidade, as nações, celebram seus deuses, né? Deuses falsos, né? Deuses mentirosos, deuses estranhos, deuses inexistentes, né? E aí, no meio desses deuses, eles colocaram exatamente o Deus de Israel, né? Colocaram o Senhor Jesus, né? Exatamente pela transgressão, pelo evangelho pervertido. Então fica assim, quase que difícil, né, das pessoas entenderem, né, que existe um Jesus que é um ídolo. Existe um Jesus falso, ou muitos deles, né? E ele mesmo disse isso, né? Surgirão falsos cristos, né, que enganarão a muitos, não é isso? E é exatamente isso que é a nossa consciência. A nossa boa consciência nas Escrituras. Que ele está falando todo o tempo nessa boa consciência. Então ele vai aqui no capítulo 10, ele vai dizer, né, que o sacrificado ao ídolo, aquilo que os gentios sacrificam aos ídolos,
ele na realidade está sacrificando aos demônios, né? E aí nós vamos parar por aqui e amanhã nós vamos continuar aqui nesse entendimento, aqui nessa boa consciência. Amém? Paz e graça seja com todos nós.